Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem? Sou o professor Edmilson Moraes e hoje na nossa aula de História nós vamos aprender sobre dois momentos bastante significativos, tanto em toda a região de Mato Grosso, mas de forma específica aqui na cidade de Cuiabá. Nós estamos vivenciando esse momento tão crítico de uma nova pandemia, que é o coronavírus. Mas nós já vivenciamos duas outras também que trouxeram uma grande preocupação, tanto para a população de uma maneira geral, como para os governantes, para poder combater o crescimento dessa epidemia, ou melhor, dessa pandemia que assolou a população mundial. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho as características da varíola que aconteceu no ano de 1867 e a gripe espanhola em 1918. E eu tive como base dois artigos de dois historiadores bastante importantes aqui da nossa região, que é a professora Elze Cavalcante e o professor Suelme Fernandes. Então, falando um pouco da varíola, quero que vocês observem bem aqui no cantinho que vocês têm aqui o desenho do vírus da varíola, que assolou muito a população de Cuiabá durante o tempo que ela realmente permaneceu de forma específica na nossa cidade. 23 de julho de 1867, a primeira vítima falecida da varíola em Cuiabá, um homem chamado Januário, de 36 anos. E isto, durante a época, algo que Cuiabá não tinha vivenciado ainda, muitos começaram a pensar e associar a questão da ciência com as questões mais espirituais, afirmando que o anjo da morte tinha chegado em nossa cidade. Os 3 próximos meses, a partir de 23 de julho de 1867, os sinos das 5 igrejas antigas da cidade, Matriz, São Benedito, Boa Morte, São Gonçalo e Nosso Senhor dos Passos, a cada morte que ocorria, era badalada desses sinos na nossa cidade para poder avisar que mais uma pessoa tinha sido vítima dessa doença. E com o passar dos tempos, para não aterrorizar mais, a Igreja Católica determinou que o tempo dessas badaladas fossem diminuídas até proibir definitivamente, para não causar um impacto de medo maior na população cuiabana. A historiadora Luísa Volpato, no livro que ela escreveu chamado Cativo do Sertão, ela intitulou o período da varíola em Cuiabá chamado de Apocalipse Cuiabano. E diz a história que essa doença chegou até a região de Mato Grosso e mais precisamente em Cuiabá pelos combatentes da Guerra do Paraguai do período de 1864 a 1870, vindo de Corumbá pela navegação a vapor, como vocês conseguem observar aqui nesta imagem da chegada desses combatentes após a Guerra do Brasil contra o Paraguai. Nesse período, Cuiabá tinha 13 mil habitantes e, por causa do medo da doença, parte delas foram morar no campo para poder respirar um ar mais puro. E 6.500 habitantes ficaram na área urbana, sendo que 50% dessa população foi totalmente dizimada pela varíola. Foi uma verdadeira carnificina que durou 3 meses, durante agosto, setembro e outubro de 1867, em Cuiabá. E para tentar conter o surto da doença, o governo proibiu todo tipo de manifestação, como a gente está vivenciando hoje. Hoje falamos do isolamento social, para que essa contaminação não proliferasse na nossa cidade.
velórios, missas de corpo presente, sepultamentos. Os enterros passaram a ser no período noturno para evitar as aglomerações. E como vocês conseguem observar aqui, foram colocados algumas trilhas na região do centro de Cuiabá para que esses cortejos fossem ou para o cemitério da Piedade, onde as pessoas mais ilustres das cidades eram enterradas. E como houve um aumento muito considerável de mortos na cidade, um outro cemitério foi criado, um pouco mais afastado da área central, em 1867, pelo presidente da província, José Vieira Couto Magalhães, que foi o cemitério do Caicai. Hoje ele não existe mais, tem apenas esta placa que identifica as pessoas que foram enterradas, principalmente os militares que foram enterrados lá pela grande quantidade de pessoas que morreram durante o período desta pandemia em nossa cidade. A varíola é uma doença provocada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, da família Poxviridae. Além dos sintomas semelhantes com os sintomas da gripe, os pacientes também apresentavam irritação da pele, que aparecia primeiramente no rosto, depois nas mãos e depois nos antebraços e no tronco. O vírus ele foi totalmente erradicado por volta dos anos de 1970 e foi feita uma campanha muito grande através da Organização Mundial da Saúde. E aqui em Cuiabá, essa doença também foi conhecida como bexiga ou bexiguinha. E pela questão de vacina e de medicamentos que aqui demoravam a chegar, muitos começaram a usar outros produtos, como a gente está conseguindo acompanhar hoje, para enfrentar o coronavírus. E aqui eles usavam as essências de alfazema, de cânfora, de almíscar, que foram remédios para controlar e desinfectar toda a cidade de Cuiabá. Então, esse cheiro ficou permanente e constante na cidade durante todo o período que essa doença assolou a população cuiabana. E aqui vocês veem essa imagem do cemitério da Piedade, que já existia durante o período, mas que pela ocasião do número muito grande de pessoas que foram mortas pela varíola e por não misturar as pessoas e as autoridades ilustres que eram enterradas no cemitério da Piedade, como eu falei anteriormente, foi criado o cemitério do Caicai, que hoje já não existe e é uma praça e tem uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Então, para poder conter o avanço cada vez maior da varíola em Cuiabá, o governador Couto Magalhães construiu um anexo no Hospital Santa Casa, que é um dos hospitais mais antigos aqui de Cuiabá, de 1817, e também levou esses contaminados para o Hospital São João dos Lázaros, que foi inaugurado, vocês veem esta foto aqui, em 1816, e o Hospital São João dos Lázaros era destinado especificamente para os leprosos, que hoje nós conhecemos como hanseníase. Mas, mesmo assim, não conseguiu atender a demanda pela quantidade de pessoas que foram contaminadas durante o período da varíola aqui em Cuiabá. Então, o que aconteceu? Quais as medidas que o governo adotou para poder conter o avanço da varíola? Então, o fechamento do porto de Corumbá por ocasião da Guerra do Paraguai. E assim, Cuiabá passou por momentos difíceis na questão econômica para poder suprir todas as suas necessidades, tá? Foi só depois que conseguiu diminuir a quantidade de contaminados e que realmente a pandemia, ela praticamente se extinguiu na cidade, é que aos poucos essa atividade foi sendo retomada para poder abastecer a cidade de Cuiabá e que a vida pudesse voltar à normalidade. E assim, como eu já falei anteriormente, a população cuiabana
não adotou o processo de higienização e por isso a contaminação foi muito maior e as mortes ocorreram em larga escala na nossa cidade. E aqui vocês conseguem observar, tá, que também foi feito as instruções para que as pessoas pudessem se orientar em relação à varíola, como eu disse, foi conhecida como bexiguinha. E agora, a gripe espanhola em 1918. Diz que essa gripe chegou aqui em Mato Grosso no mês de setembro de 1918. Vocês estão vendo aqui esse barco a vapor que trafegava pela Bacia Platina, dentre o trajeto de Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Montevidéu, Rio de Janeiro, tanto ida e volta. Então, as pessoas que chegaram a essa região foram contaminadas, infectadas e trouxeram a gripe espanhola, o vírus, para a cidade de Cuiabá. Então, depois que as notícias começaram a acontecer, a ser divulgadas no Rio de Janeiro, aqui eles começaram a tomar também os procedimentos, assim como aconteceu no período da varíola. Tanto a Santa Casa como o Hospital São João dos Lázaros foram os pontos de referência para poder abrigar todos os doentes contaminados. E aqui vocês conseguem observar que Cuiabá, para poder conter a propagação da gripe espanhola, foi dividida em 6 regiões, todas no entorno do centro histórico da cidade. E cada praticamente os médicos eram responsáveis por administrar, conhecer e perceber como que estava a evolução da transmissão desse vírus da gripe espanhola na região de Cuiabá. Então, mais uma vez, as pessoas elas foram atrás de outros tipos de medicamentos, como os alopáticos, homeopáticos, como o uso da quina, para poder conter o avanço da gripe espanhola na cidade. E as crendices populares também se fizeram muito forte aqui. Rezas, benzeções, vários chás, cachaça com alho, mel, limão, gengibre, cebola. Então isso aconteceu, incenso, enxofre, alfazema novamente sendo utilizada para tentar fazer com que as pessoas não se contaminassem cada vez mais pelo vírus da gripe espanhola. E isso tudo aconteceu durante o governo de Dom Aquino. E durante o período de outubro de 1918 a janeiro de 1919, 27.061 pessoas em todo o Mato Grosso foram contaminadas, sendo que dos 19 municípios, 21 existentes foram contaminados por essa gripe, sendo 676 óbitos em todo o estado. E Cuiabá, Coxim, Campo Grande, Rosário do Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Cáceres foram os municípios, as regiões mais contaminadas pela gripe espanhola em todo o Mato Grosso. E apenas 29 pessoas das 3.000 infectadas morreram em Cuiabá. Então aqui nós temos a imagem de Dom Aquino Correia, que era o governador na época que a pandemia da gripe espanhola assolou a cidade de Cuiabá. E ele se preocupou tanto nas comemorações do aniversário da cidade, que segundo os grandes estudiosos, dizem que ele não importou e não deu ênfase a toda essa situação. E ele não terminou assim muito bem o seu governo. Diz que ele teve que sair pelos fundos do Palácio Alencastro, sob gritos e vaias da população, que o acusavam também de corrupção durante todo o seu governo. E aqui vocês conseguem observar essa imagem, como que eram tratados os doentes infectados pela gripe espanhola. E como eu já disse no interior, ela chegou ao Brasil através do navio Demerara. E a gente consegue observar hoje, falando de pico, de curvas, e aqui é um exemplo que aconteceu na região de São Paulo. Os sintomas: febre, dor no corpo, coriza, tosse, entre outros. E outros problemas mais graves também aconteceram, que eram os problemas respiratórios. E aqui são charges que surgiram em relação à questão de medicamentos e críticas ao governo federal por ocasião
das ações que eles não estavam fazendo para poder conter essa pandemia. Inclusive, o presidente Rodrigues Alves e Olímpio Nogueira foram vítimas da gripe espanhola no Brasil. E aqui é um retrato do que aconteceu comparando Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e as vítimas assoladas pela gripe espanhola. Então, a gente está conseguindo perceber que Mato Grosso também vivenciou mais esse momento. E mais uma vez, a gente reforça para que você se higienize, lave bem suas mãos com água e sabão, use sua máscara se realmente precisar sair, use o álcool em gel, mas se não, para se prevenir, fique em casa. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.